Gostaria também de convidar para compor a mesa o professor Rafael Antonietti Mates. O professor Rafael é advogado e consultor na área de Direito Ambiental, é doutorando em Direito Ambiental pela PUC São Paulo e mestre bolsista CAPES em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. É especialista em Direito Tributário pela Rede de Ensino LFG e em Direito Internacional pela PUC de São Paulo. Tecnólogo em Gestão Ambiental pela Universidade Metodista. Atualmente é professor convidado nos cursos de especialização em Direito Ambiental da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na Universidade Anhanguera e nas Faculdades Metropolitanas Unidas. É professor em Direito Ambiental e em Direito Tributário na Universidade Anhanguera e professor em Direito Ambiental e Direito Tributário no curso preparatório para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil na Rede de Ensino LFG. Foi consultor voluntário em sustentabilidade na Rio+20 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Esse tema que a gente vai abordar nessa tarde, ele diz respeito a um aspecto novo trazido pelo Código Florestal renovado em 2012. E essa discussão ela tem vários aspectos práticos, então aqui a gente pretende fazer trazer novos elementos aí com a Aline e com o Rafael. Então, começando os trabalhos, eu passo a palavra para a doutora Aline. Oi, boa tarde a todos. Eu vou tentar passar... Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu vim representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a pedido da secretária, que esteve aqui pela manhã e não pôde acompanhar o restante dos trabalhos por conta de outras agendas. E eu vou tentar apresentar para vocês algumas coisas mais práticas do CAR relacionadas ao licenciamento ambiental, que eu acho que é com o que um representante do governo mais pode contribuir. Só um minutinho, que sem colinha eu não vou conseguir. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da reserva legal, a implantação do CAR no estado de São Paulo e um pouquinho dos aspectos práticos referentes ao licenciamento. Para começar... Ixi, peraí. Bom, para começar eu vou dizer como é que as coisas funcionavam antes de 2006. Que antes do CAR e antes da gente ter já o referenciamento, né? Então a gente tinha um sistema com foco na gestão de processos e documentos. O que os nossos funcionários mais faziam era gerir aquela burocracia de toda aquela papelada que a gente tinha. Os técnicos mais antigos têm o hábito de dizer: a gente tinha armários com pilhas e mais pilhas mofadas, nas quais ninguém mexia porque não tinha tempo nem funcionário para fazer isso. Nesses processos, esses eram os processos que a gente usava para fazer a instituição da reserva legal e a instituição dos nossos processos de restauração ecológica, que na época a gente ainda falava em reflorestamento, hoje a gente fala em restauração ecológica, é um conceito que a gente tem batido bastante. Então, as obrigações ambientais ficavam fixadas naqueles documentos que eram partes de um processo.
A gente tinha problemas reiterados com relação a informações que faltavam, a gente não tinha controle dos prazos para cumprimento de obrigação ambiental, para cumprimento de TCRA administrativo originário de licenciamento ambiental. A gente tinha dificuldade para gerir as áreas e mesmo para saber onde é que estavam as nossas áreas protegidas. E por conta disso a gente, claro, não tinha relatórios completos que nos mostrassem onde estavam as nossas áreas protegidas, dificultando o trabalho de todas as nossas equipes de fiscalização ambiental, policiamento ambiental, bombeiros, equipe de operação corta-fogo. Os problemas eram graves. Então, a partir de 2006, a gente passou a ter o georreferenciamento dessas áreas do estado. Então, as plantas passaram a ser escaneadas, a gente teve a digitalização dos limites dos imóveis rurais que a gente tem no estado de São Paulo, a gente teve a criação de um banco de dados local geral das áreas. E isso fez com que o sistema ambiental tivesse que contratar um pessoal que fosse treinado para fazer a gestão dessa informação que ficava nesses bancos de dados de georreferenciamento. Isso era uma coisa que, apesar de melhor do que aquele bando de processos que a gente tinha no armário, ainda era uma coisa um pouco complicada para o Estado, porque o custo de gestão dessa informação era muito alto e exigia uma quantidade de pessoal voltado para acessar essa informação do georreferenciamento que o Estado não tinha. Então a gente continuava com problemas. Então foi surgir, na verdade, em 2009 começou o que a gente... Eu vou passar um pouco para frente, depois eu volto. Começou o programa Mais Ambiente, de 2009. Esse foi o primeiro cadastro voluntário de terras rurais que a gente teve, que é o que a gente chama de semente do CAR, né? E o CAR nasceu de verdade com o novo Código Florestal, que fez com que isso, que era um cadastro voluntário, passasse a ser compulsório. Claro, respeitado o tempo e o prazo que é dado pela legislação para que todo mundo faça a efetivação desse cadastro, mas ele passou a ser compulsório pela via legal do Código Florestal. Esse CAR vai conter todas as informações relevantes para a adequação ambiental e, a partir desse momento, a análise e a instituição da reserva legal vai ser realizada via CAR. Então, não só a gente vai ter as áreas georreferenciadas e controladas por plantas virtuais, mas a gente vai ter essas informações retiradas e jogadas em um formulário, que é o nosso formulário CAR, que poupa o trabalho dos nossos funcionários do sistema ambiental de acessarem o georreferenciamento para tirar a informação. Não, o próprio proprietário vai lá e dá a informação que a gente pede. Agora eu vou voltar um pouquinho na apresentação para falar um pouquinho de reserva legal. Eu só vou falar assim bem en passant, porque é um público que conhece, não tem por que eu ficar repetindo as coisas para cansar vocês numa sexta-feira à tarde. Então, a CETESB, né, Sistema Ambiental Paulista, costuma dizer, é o que está no site deles, é o que vem da Lei Federal, que é o novo Código Florestal. Ela deve ter no mínimo 20% da área total da propriedade localizada no estado de São Paulo, a exceção das propriedades pequenas de 4 módulos fiscais, que estão no 67 dessa legislação. Essa vegetação de reserva legal não vai poder ser suprimida, podendo apenas ser utilizado sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com os princípios técnicos e científicos estabelecidos pela legislação vigente. E para tanto, vão ter de ser solicitadas as autorizações da Agência Ambiental CETESB. Essas são as autorizações básicas que a gente tem, que vão ser utilizadas que vão ser preliminares à supressão de vegetação legal autorizada, né? Autorização para intervenção em áreas de preservação permanente, supressão de vegetação nativa, corte de árvores nativas isoladas, solicitação das licenças, seja prévia, operação, instalação e para as próprias renovações. Uma coisa que eu gostaria de comentar que é bem prática, a gente tem procurado dentro do sistema ambiental
acoplar a renovação de licenças ao cumprimento de obrigações ambientais. Digo isso com relação às averbações das reservas legais, que são tão intrínsecas ao CAR, e digo isso porque na palestra da manhã a secretária comentou que a gente tem uma nova resolução, que é a 45, da Secretaria de Meio Ambiente, que diz que a partir da regulamentação da Resolução Normativa da Logística Reversa, que é a Resolução Normativa número 45, a renovação das licenças vai ser condicionada à apresentação de projeto de logística reversa pelo proponente, pelo solicitante da licença. Então, é uma coisa que o sistema ambiental tem feito. Ele tem procurado agregar as emissões de licenças às obrigações que os proponentes têm que cumprir, para que a gente tenha um gancho para que as coisas tenham efetividade. Agora que eu falei um pouquinho de reserva legal, eu vou falar da parte prática mesmo do CAR. Eu vou procurar não me alongar muito, porque sexta-feira à tarde é maldade. Bom, como eu falei, a gente está num período em que a gente faz a implementação do CAR e nesse período a gente ruma a compulsoriedade do cadastro ambiental rural em todo o estado, e esse período, esse período transitório, a gente existe esse prazo que ainda leva algum tempo para que o CAR possa ser efetivamente exigido dos proprietários de terra. Mas a gente vê que mesmo ainda não tendo acabado o prazo, na verdade tendo acabado e tendo sido prorrogado, a gente já viu um resultado muito grande. A gente tem já 12 mil reservas legais instituídas, instituídas pelo sistema do CAR e 1.200 já referenciadas. Depois eu vou voltar nesse mapinha porque eu quero fazer um comentário. Eu vou mostrar para vocês a parte bem prática do nosso sisteminha. Eu não sei quantos de vocês trabalham com isso na prática e conhecem. Acho que você sim, e se quiser interromper e me ajudar, fica à vontade, é um prazer. Então, o proprietário, posseiro ou representante legal vai inscrever o imóvel no CAR de forma declaratória e gratuita. Isso vai ser feito por meio do nosso SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Então, o proprietário do imóvel rural vai voluntariamente até o nosso sistema e dispõe das informações que a gente solicita. Esse é o nosso sisteminha. E dentro desse sistema, ele é bastante interessante. Para mim, eu tenho formação de advogada, apesar de estar trabalhando no gabinete da Secretaria de Meio Ambiente. Para mim é sempre um aprendizado de todas as áreas, quando eu começo a mexer nesse sisteminha. Então, o SICAR vai dar para a gente ferramentas de geoprocessamento que vão auxiliar o proprietário ou aquele que está fazendo o cadastro a fazer a delimitação das áreas de APP, das servidões, das áreas consolidadas, da vegetação nativa e da reserva legal. Então ele vai dar para o Estado o que ele entende como sendo, na prática, cada uma dessas áreas protegidas. A gente tem dado pela CBRN, que é a nossa Coordenadoria de Biodiversidade da Secretaria, um apoio grande aos pequenos proprietários e poceiros para essa inscrição. O nosso telefone não para de tocar e, além disso, a gente tem tentado usar de um programa nosso, que é o Município Verde Azul, que é um programa da Secretaria de Meio Ambiente, que tem um interlocutor por prefeitura. A gente tem procurado usar esse instrumento, o Município Verde Azul, para passar essas informações, principalmente para os pequenos proprietários, né? A gente faz também parcerias e convênios, principalmente isso é importante da estrutura do Município Verde Azul e dos convênios para esses municípios menores, especialmente as prefeituras com menos de 50 mil habitantes, que têm um número de funcionários mais restrito e que muitas vezes tem algumas pequenas propriedades bem pequenas, com pessoas com
proprietários com menor instrução e com mais dificuldades de fazer o cadastro. Se eu passar do tempo, pode falar, por favor. Isso é uma tabelinha que a gente fez mostrando os resultados quantitativos do CAR. Até 5/7, a gente tinha mais de 10,6 milhões de hectares cadastrados no CAR. Isso para a gente é bastante. A gente tem quase 180 mil propriedades de um total de 360 mil imóveis rurais no estado de São Paulo. Isso é bastante. A gente, como estado de São Paulo, tem dito muito por aí que a gente, como estado, está à frente no cadastro. Isso claro, de se esperar e se cobra do estado de São Paulo que a gente esteja à frente, porque é o estado mais desenvolvido do país e é o que consegue dispersar a informação de forma melhor e com menos ruído. Então, claro, a gente vai estar à frente, mas não porque já se esperava que a gente estivesse à frente, a Secretaria não está muito feliz pelo sucesso de ter mais de 50% das propriedades cadastradas no CAR. Bom, as aplicações do CAR, as principais são instituição de reserva legal e manutenção do banco de dados. Esse banco de dados é nossa menina dos olhos, ele é muito útil para a gente, ele tem servido de instrumento para a gente conseguir fazer o nosso planejamento. Agora eu vou explicar para vocês duas razões pelas quais o CAR tem servido, ele serve e ele tem como servir muito mais como instrumento de planejamento da proteção ambiental do Estado. Isso aqui é um mapinha que mostra, se tiver não advogados, vocês vão entender bem melhor do que eu. Isso aqui é um mapinha que mostra algumas propriedades, isso é o resultado do CAR. Então a gente pega as informações que são dadas para nós pelos proprietários rurais que vão fazer a sua declaração e joga no nosso sistema. Aí no nosso sistema a gente tem essas delimitações, né, das propriedades. A gente tem essas áreas verdes. Essas áreas verdes são as áreas protegidas, são as APPs e... vou vir para cá. Essas aqui são as reservas legais já instituídas e a marronzinha, né, e a beijinha, cor de base, são as reservas legais com proposta, mas ainda não instituídas legalmente. Por que é importante mostrar isso? Esse instrumento fez com que a gente conseguisse fazer um planejamento muito melhor desses processos de instituição de reserva legal. Com um instrumento como esse, o Estado consegue chegar para um proprietário e falar: olha, não faz a sua reserva legal aqui não, se for aqui, por exemplo, esse pequenininho, não faz essa reserva pequenininha aqui, por que você não coloca um pouco mais para cá? Isso, para nós, para quem é advogado, para quem é leigo, isso parece uma bobagem. Mas para o biólogo, para o geógrafo que mexem com isso na prática, isso é fundamental. Essa possibilidade de planejamento de colocar uma reserva legal do lado da outra, é o que vai permitir que você mantenha, por exemplo, o fluxo gênico, que vai ser essencial para que a gente tenha manutenção da biodiversidade no longo prazo. Não vai adiantar para nós ter um monte de pedacinhos de reserva legal espalhado pelo Estado, se a gente não vai conseguir alcançar o objetivo da biodiversidade, porque a gente vai... Eu vou mostrar um outro mapa para vocês verem. Depois eu volto rapidinho nessas... Acho que dá para trás. Aqui. Tá? Eu acho que não dá para ver direito, mas... Estão vendo? As áreas protegidas são pequenos pontinhos. Esses pequenos pontinhos são extremamente prejudiciais para a biodiversidade. O fato das áreas de proteção serem pequenos pontinhos espalhados pode ser muito maléfico e tende a ser muito maléfico para a manutenção da biodiversidade no longo prazo. Porque quando a gente fala de fluxo gênico, a gente quer dizer que você não consegue manter a biodiversidade deixando famílias de animais se reproduzindo entre si, porque no médio e no longo prazo você tem uma genética inferior e você tende a ter um maior número de doenças e a ter uma extinção de um maior número de espécies. Por isso a gente olha com tantos bons olhos, principalmente as nossas comissões de biólogos, essa possibilidade de utilização do CAR como instrumento de planejamento da localização da reserva legal. Agora eu vou falar da segunda razão pela qual a gente gosta muito desse instrumento.
Além dessa possibilidade de utilização como forma de planejamento para a instituição de novas reservas legais, então como mecanismo de prevenção e para a proteção do meio ambiente, prevenção de diminuição de número de florestas em área, a gente vai usar também para frente, como instrumento de restauração. A secretária comentou isso e eu vou comentar de novo. Eu não sei, eu acho que o público é diferente, quem estava de manhã não está agora. O que a secretária mencionou foi que o CAR, para nós, funciona como instrumento de prospecção de áreas para plantio. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá no nosso formulário de cadastro ambiental rural o seguinte campo: o senhor gostaria de ceder propriedades para restauração ecológica? O senhor tem interesse em restauração ecológica? Sim? Não. Aqueles que dizem sim, a área deles vai para um banco de áreas. Esse banco de áreas nosso a gente disponibiliza no site. E esse banco de áreas é o que a gente chama de banco de áreas restauráveis. Ali, essas áreas vão estar disponíveis e vão a público para restauração ecológica por terceiros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqueles que são devedores de obrigações administrativas ambientais por licenciamento ou obrigações originárias por sentença judicial, que tem obrigação de restauração ecológica e não tem área para fazer restauração ecológica, vão poder fazer na área de terceiro. Então, qual que é o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente nesse sentido? A gente junta o proprietário, muitas vezes o pequeno proprietário que tem uma área que deve ser restaurada, mas que ele não tem recurso para fazer essa restauração, com alguém que deve obrigação ambiental pela via administrativa ou judicial, como, por exemplo, uma concessionária, que para abrir a estrada ela tem obrigação de compensação ambiental oriunda de licenciamento, mas ela não tem área própria para fazer essa restauração. Por exemplo, um grande parceiro nosso nesse trabalho é a Rota das Bandeiras e a concessionária da Tamoios. Por quê? Porque eles têm obrigações de restauração ambiental originárias dos licenciamentos para a implementação das estradas, mas muitas vezes eles não têm terreno próprio para fazer. E adquirir esses terrenos para fazer essa obrigação de compensação ambiental sai muito caro, sai muito mais caro do que ele ir lá no nosso banco de áreas e escolher uma área de terceiro. A gente tem, pelo nosso programa de regularização ambiental, essa possibilidade de restauração em terreno de terceiro. Então, essas são isso que eu falei. Um dos campos para preenchimento, eu não sei se alguém já preencheu um cara aqui. Gostaria de disponibilizar a PP da minha propriedade para restauração ecológica com recursos de terceiros. Para tanto, permito contato por meio de meu telefone e e-mail. Então, a Secretaria agencia mesmo essas propriedades. É muito interessante esse trabalho. A gente teve já alguns projetos em Piracá e Joanópolis. A gente, a princípio, deu prioridade às bacias que alimentam a região metropolitana de São Paulo de água. Já sei, 5 minutos. Obrigada. Então a gente tem projeto em Piracaia, Joanópolis. Bom, eu vou falar só mais 2 slides. Agora que eu já falei muito bem do nosso sistema, como bom representante do governo, eu vou falar quais são os nossos próximos passos. A gente pretende implantar o módulo de validação do SICAR, por meio do qual a gente vai testar para ver se algumas das informações que foram postas no CAR são realmente aquelas que foram dispostas ali. A gente vai fazer a regulamentação do Código Florestal Estadual, que dispõe o programa de regulamentação ambiental, que é o nosso PRA. A gente vai trabalhar muito nessas ferramentas como instrumento de direcionamento das novas preservações de acordo com as recomendações biológicas, que é aquilo que eu mencionei para vocês, de garantir o fluxo gênico das espécies e mesmo um melhor aproveitamento do zoneamento econômico e ecológico das regiões. É bem o que eu falei, a gente vai usar essas informações para adequar os compromissos gerados do licenciamento às necessidades de preservação do Estado.
E a ideia final, para terminar, é que quando a gente tiver o CARIO para Catástrofe Ambiental Rural e Programa de Regularização Ambiental completamente concluídos, a gente tenha um sistema que vai calcular automaticamente as pendências da propriedade rural. As áreas de restauração obrigatória vão ser migradas automaticamente para permitir a elaboração de um projeto no SARI. SARI é o braço do sistema que vai ser usado para a gente pôr informação de projeto de restauração ecológica, e o monitoramento vai continuar sendo feito pela Secretaria de Meio Ambiente. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou super à disposição e vou passar a palavra para o Rafael.